Você já se perguntou como um livro antigo pode ainda hoje nos guiar e inspirar? Prepare-se para mergulhar na fascinante jornada de Deuteronômio, um dos textos mais profundos e impactantes da Bíblia, que não só moldou a história de uma nação, mas também oferece lições valiosas para nossas vidas hoje. Neste vídeo, vamos explorar os momentos decisivos e emocionantes deste livro sagrado, desde os grandiosos discursos de Moisés, onde ele renova o pacto com Deus e prepara seu povo para um futuro, até a emocionante cerimônia de renovação da aliança e a preparação para a conquista da terra prometida. Vamos desvendar os segredos das instruções divinas, descobrir como Moisés preparou a nação para a transição de liderança e explorar o impacto duradouro de suas últimas palavras. Como Moisés e Josué se entrelaçam nessa história de fé e perseverança? E quais são as lições ocultas que ainda ressoam em nossos dias? Prepare-se para uma viagem épica cheia de revelações, desafios e promessas. O que realmente significa viver em obediência a Deus e como isso pode transformar nossa própria jornada? Fique conosco e descubra a grandiosidade de Deuteronômio. Não perca nenhum detalhe dessa história fascinante. Inscreva-se, ative as notificações e venha explorar conosco os mistérios e maravilhas deste livro eterno. Imagine a cena. Moisés, agora com 120 anos, se erguendo diante do povo de Israel. Sua presença é imponente, seu olhar penetrante e suas palavras carregadas de sabedoria acumulada ao longo de décadas. O momento é solene, pois ele está prestes a dar seu último discurso, um testamento de sua liderança e de sua fé inabalável em Deus. Moisés começa a falar, sua voz ressoando como o trovão, enquanto relembra a jornada épica que começou no Egito, onde Israel foi libertado da escravidão pela mão poderosa de Deus. Ele descreve o poder avassalador das pragas, a noite em que o anjo da morte passou sobre as casas dos egípcios e o momento triunfante quando o Mar Vermelho se abriu, permitindo que o povo de Israel atravessasse a salvo, enquanto os egípcios foram engolidos pelas águas furiosas. Os ouvintes são transportados de volta no tempo, revivendo a emoção e o terror daqueles dias. Moisés pinta um quadro vívido das águas divididas, do chão seco sob seus pés, do exército inimigo destruído. Ele fala das muralhas de água ao redor deles, como uma metáfora poderosa da proteção divina. Foi ali, ele diz, que Deus nos mostrou seu poder e seu amor por nós. Conforme Moisés continua, ele aborda a travessia do deserto. Ele descreve as provações e tribulações, mas também os milagres diários. O maná que caía do céu, a água brotando da rocha, a coluna de fogo que guiava suas noites e a nuvem que os protegia do sol ardente durante o dia. Cada detalhe é um testemunho da fidelidade de Deus e um prenúncio das bênçãos que esperam o povo na terra prometida. Moisés fala dos momentos de dúvida e desespero, das vezes em que o povo reclamou e se rebelou, desejando retornar ao Egito. Ele não omite suas falhas, mas destaca como cada desafio foi uma lição de fé e resistência. Ele menciona os espiões enviados para Canaã e como, apesar do relatório negativo da maioria, a fé de Josué e Caleb brilhou como um farol de esperança. Suas palavras são como espadas afiadas, cortando a incredulidade e instilando coragem. A narrativa de Moisés é tecida com simbolismo e lições espirituais profundas. Ele usa metáforas para explicar como cada evento foi uma preparação para a vida na terra prometida. Cada obstáculo, cada vitória, era uma peça do grande plano de Deus, moldando um povo que estaria pronto para assumir seu lugar na terra que mana leite e mel. Enquanto Moisés conclui essa parte de seu discurso, ele direciona a atenção do povo para os mandamentos dados no Monte Sinai. Ele sabe que esses mandamentos são a chave para a prosperidade e a justiça na nova terra. Seu olhar se torna ainda mais penetrante, e sua voz, carregada de gravidade, indica a importância do que está por vir. Moisés ergue os olhos para a vastidão do deserto, sua voz reverberando através das planícies enquanto começa a relembrar a extraordinária jornada que o povo de Israel enfrentou. Os ouvintes prendem a respiração, cada palavra evocando imagens vívidas do passado, como se os eventos estivessem acontecendo novamente diante de seus olhos. Lembrem-se,
diz Moisés, sua voz carregada de emoção, de como o Senhor, nosso Deus, nos guiou durante esses 40 anos no deserto. Ele começa a descrever os primeiros dias após a fuga do Egito, quando o Mar Vermelho se abriu para permitir a passagem dos israelitas, um milagre que marcou o início de sua jornada para a liberdade. Moisés pinta uma imagem de paredes de água erguidas em ambos os lados, o chão seco sob seus pés e o exército egípcio derrotado pelas águas que retornaram. Conforme avança em sua narrativa, Moisés lembra das noites frias sob as estrelas e dos dias abrasadores sob o sol do deserto. Ele fala do maná, o pão do céu que Deus enviava diariamente para alimentar o povo. Vocês se lembram? Ele diz com uma ponta de nostalgia, do sabor doce do maná. Moisés também não se esquiva das dificuldades e falhas que enfrentaram. Ele fala da desobediência e da rebeldia do povo, momentos em que questionaram a liderança de Deus e desejaram retornar ao Egito. Ele menciona a serpente de bronze levantada para curar os que foram picados, uma lembrança simbólica. Deus estava presente, pronto para perdoar e curar. Moisés descreve como enfrentaram nações hostis e como, com a ajuda divina, venceram batalhas que pareciam impossíveis. Deus nos ensinou a ser um povo forte e fiel, diz Moisés, sua voz cheia de orgulho e determinação. Enquanto Moisés reconta esses eventos, ele prepara o povo para o que está por vir. A Terra Prometida não é apenas um lugar físico, mas um símbolo de todas as promessas e bênçãos de Deus. A jornada no deserto foi uma preparação para receber essas bênçãos, e Moisés sabe que o próximo passo é crucial. Agora, ele se prepara para revisitar os 10 mandamentos, aqueles princípios fundamentais que Deus lhes deu no Monte Sinai. Ele sabe que essas leis são essenciais para a vida na nova terra, e sua voz se torna mais solene e grave ao abordar esse próximo tópico. Quais lições essenciais Moisés irá destacar sobre os mandamentos que moldarão o futuro de Israel? À medida que o crepúsculo lança sombras longas sobre a Assembleia, Moisés, com uma presença imponente e voz carregada de reverência, inicia a recapitulação dos 10 mandamentos. Estes mandamentos, dados diretamente por Deus no Monte Sinai, são os alicerces sobre os quais a nova sociedade de Israel deve ser construída. Moisés sabe que neste momento crucial é essencial relembrar e reforçar esses princípios divinos. Ele começa com o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Moisés fala com paixão sobre a necessidade de fidelidade exclusiva a Deus, lembrando ao povo dos perigos da idolatria que enfrentaram repetidamente. Sua voz é como um trovão, ecoando a proibição de criar e adorar imagens esculpidas. Cada palavra é carregada de simbolismo, um aviso claro sobre os perigos de desviar-se do caminho verdadeiro. Passando ao mandamento sobre o uso do nome de Deus, Moisés enfatiza o respeito e a santidade que devem ser atribuídos ao nome divino. Ele alerta contra o uso indevido e leviano do nome de Deus, uma lição gravada na memória coletiva das experiências passadas no deserto. Ao falar sobre o Sabá, Moisés descreve a importância de guardar o dia de descanso como um tempo sagrado de conexão com Deus e renovação espiritual. Ele usa metáforas vívidas para pintar a imagem de um dia separado para a santidade, um presente de descanso em meio às lutas diárias. A observância do Sabá não é apenas uma pausa física, mas uma renovação espiritual essencial para manter a relação com o Criador. Moisés relembra a importância de honrar pai e mãe, ressaltando que essa obediência é fundamental para a coesão e prosperidade da comunidade. Ele ilustra o mandamento com histórias que destacam o impacto positivo do respeito e da reverência pelas gerações mais velhas. Quando aborda os mandamentos contra o assassinato, adultério, roubo e falso testemunho, Moisés fala com uma gravidade intensa, mostrando como cada um desses atos destrói a harmonia e a confiança dentro da comunidade. Ele usa exemplos poderosos para mostrar as consequências devastadoras dessas ações, enfatizando a necessidade de integridade e justiça. Ao chegar ao mandamento contra a cobiça, Moisés alerta sobre os perigos de desejar o que pertence aos outros. Ele descreve como a cobiça pode envenenar o coração
e levar à destruição das relações humanas, usando uma linguagem forte para transmitir a seriedade dessa advertência. Com cada mandamento, Moisés não está apenas relembrando leis. Ele está reacendendo o pacto entre Deus e seu povo. Suas palavras são um lembrete poderoso de que esses mandamentos são a base da vida em obediência a Deus, essencial para a sobrevivência e prosperidade na terra prometida. E agora, com o olhar fixo na multidão, Moisés começa a abordar a importância da obediência. Ele sabe que a fidelidade aos mandamentos trará bênçãos, enquanto a desobediência acarretará maldições. Seu tom é solene e urgente, preparando o povo para entender as profundas implicações de suas escolhas. Com os olhos fixos na multidão diante de si, Moisés respira fundo e começa a falar sobre a importância da obediência às leis divinas. Sua voz é grave, repleta de uma sabedoria que só os anos e a experiência podem conceder. Ele sabe que a obediência não é uma questão de mera conformidade, mas uma expressão de confiança e amor por Deus. Escutem, ó Israel, Moisés clama, os decretos e as ordenanças que hoje proclamo aos seus ouvidos. Ele sublinha que a obediência aos mandamentos não é apenas uma exigência, mas uma fonte de vida e bênçãos. Moisés compara a obediência a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas raízes profundas encontram sustento e cujos frutos são abundantes. Esta metáfora é poderosa, ilustrando como a fidelidade aos mandamentos de Deus fortalece e nutre a nação de Israel. Moisés relembra as muitas ocasiões em que a desobediência trouxe calamidade ao povo. Ele menciona o incidente do bezerro de ouro, quando, na ausência de Moisés, os israelitas se voltaram para a idolatria. As consequências foram severas, mas também foram um lembrete claro de que a fidelidade a Deus é crucial para a sobrevivência e prosperidade. Moisés usa a ironia para destacar como a busca por atalhos e desobediência levou apenas a dificuldades. Veja, diz Moisés com um gesto abrangente, hoje coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A obediência trará prosperidade, paz e a presença contínua de Deus. Em contraste, a desobediência trará dificuldades, guerras e a ausência de bênçãos. Moisés personifica a obediência como um guia sábio, sempre apontando para o caminho da justiça e da verdade, enquanto a desobediência é como um enganador, prometendo facilidade, mas entregando sofrimento. Moisés enfatiza que a obediência deve ser total e de coração. Não basta seguir os mandamentos de forma superficial, é preciso internalizá-los e vivê-los diariamente. Ele descreve a aliança com Deus como um contrato sagrado, onde a fidelidade é recompensada com a presença divina e a deslealdade resulta em afastamento. Suas palavras são um prenúncio das bênçãos e maldições que ele detalhará mais adiante, mostrando claramente as consequências de cada escolha. Ele fala também da importância de ensinar essas leis aos filhos e de mantê-las sempre presentes na vida cotidiana. Moisés usa a literação e a repetição para reforçar a necessidade de lembrar e guardar os mandamentos, uma prática constante que molda o caráter e a cultura do povo de Israel. Conforme Moisés prossegue, sua voz se enche de uma urgência palpável. Ele sabe que a obediência não é apenas uma escolha individual, mas um compromisso comunitário. Cada membro da nação tem um papel a desempenhar na manutenção da aliança com Deus. E agora, ele começa a preparar o povo para entender as bênçãos específicas que seguirão a obediência, contrastando-as com as maldições que acompanharão a desobediência. O próximo passo de Moisés será crucial, pois ele está prestes a detalhar as recompensas e punições que resultarão de suas ações. À medida que o sol se eleva no céu, tingindo a paisagem com uma luz dourada, Moisés se prepara para revelar o impacto profundo das escolhas do povo de Israel. Com um tom solene, ele fala sobre as bênçãos e maldições que estarão atreladas à obediência ou desobediência às leis de Deus. É um momento carregado de expectativa e intensidade. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, nosso Deus, Moisés começa, sua voz cheia de autoridade, todos esses mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus,
os elevará acima de todas as nações da terra. Ele descreve um futuro brilhante e promissor, onde o povo vive em paz, prosperidade e segurança, sob a proteção divina. Ele pinta um quadro vívido de cidades prósperas, campos férteis e uma nação que floresce sob a orientação de Deus. Moisés usa uma metáfora poderosa para descrever as bênçãos. Um jardim exuberante e frutífero, onde cada árvore e planta representa uma recompensa por viver segundo os mandamentos divinos. Ele fala das bênçãos que cairão como chuva abundante, nutrindo cada aspecto da vida do povo, desde o trabalho no campo até a vida familiar. Em contraste, Moisés não hesita em revelar as consequências severas da desobediência. Mas se vocês não obedecerem ao Senhor seu Deus, ele adverte, se afastando de todos os mandamentos e decretos que hoje lhes ordeno, todas essas maldições virão sobre vocês e os alcançarão. Ele descreve um futuro sombrio e desolador, onde a terra se torna estéril e as cidades se tornam lugares de desolação e calamidade. Moisés usa imagens dramáticas para ilustrar as maldições, a terra seca e árida, o sofrimento e a derrota nas mãos de inimigos, e o desespero que resulta da ausência das bênçãos divinas. Ele fala das pragas e das doenças que atormentarão o povo, das dificuldades que parecerão intermináveis e da sensação de estar abandonado por Deus. Cada imagem é uma advertência clara dos perigos de se desviar dos mandamentos. Ao detalhar essas bênçãos e maldições, Moisés prepara o povo para uma escolha crucial. Ele não está apenas listando recompensas e punições, está estabelecendo um quadro moral e espiritual que moldará o futuro de Israel. As consequências de suas ações serão um reflexo direto de sua fidelidade ou infidelidade a Deus. Com uma seriedade renovada, Moisés se prepara para a próxima etapa de seu discurso, onde ele falará sobre as leis e regras específicas que guiarão a vida em comunidade. Ele quer garantir que o povo entenda claramente não apenas o que está em jogo, mas também como viver em conformidade com a vontade divina. Com um olhar resoluto, Moisés se prepara para mergulhar nos detalhes das leis e regras que formarão a base da nova sociedade em Israel. O ar está carregado de expectativa, e o povo de Israel, reunido sob o céu azul, se inclina para ouvir as instruções que moldarão seu modo de vida na terra prometida. Agora, ouçam atentamente, diz Moisés, sua voz ecoando com uma autoridade tranquilizadora. Deus nos deu diretrizes claras para viver em harmonia e justiça. Ele começa a descrever uma série de leis que não são apenas regras, mas um reflexo da vontade divina para a construção de uma comunidade justa e próspera. Moisés introduz as leis de pureza e santidade, detalhando as práticas que garantirão que o povo mantenha uma relação limpa e dedicada com Deus. Ele fala sobre a importância de seguir rituais e sacrifícios, descrevendo-os com imagens vívidas. O altar em chamas, a fumaça subindo aos céus, simbolizando a oferta aceita e a comunhão com o divino. Cada ritual é uma expressão tangível da devoção e do respeito pela santidade de Deus. Ele aborda também as leis de justiça e equidade, enfatizando o tratamento justo dos pobres, dos estrangeiros e dos vulneráveis. Moisés pinta uma cena de uma sociedade onde a justiça é aplicada com imparcialidade, onde as disputas são resolvidas com sabedoria e onde cada membro da comunidade é tratado com dignidade. Ele usa metáforas para descrever a justiça como um manto que cobre a nação, garantindo que todos estejam protegidos sob sua proteção. Moisés não esquece de mencionar as normas sobre as festividades e celebrações, que são mais do que simples festas. São momentos sagrados de união e adoração. Ele descreve as festas com imagens festivas, mesas repletas de alimentos, danças ao redor do altar, e a alegria que permeia a celebração das bênçãos recebidas de Deus. Ao falar sobre as regras de comportamento pessoal e moral, Moisés detalha os padrões elevados que Deus espera de cada indivíduo. Ele descreve comportamentos virtuosos e atitudes que devem ser cultivadas, enfatizando que a moralidade não é apenas uma questão de conformidade, mas uma maneira de refletir o caráter divino em suas vidas. Com cada lei,
Moisés estabelece uma conexão clara entre a obediência e a prosperidade, mostrando como cada princípio contribui para uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Suas palavras são um guia prático e espiritual, preparando o povo para a vida na terra prometida com um senso de responsabilidade e compromisso. Enquanto Moisés detalha essas leis, ele prepara o povo para a próxima etapa de sua jornada: a construção de um lugar para Deus habitar entre eles, um espaço sagrado que será o centro de sua adoração e vida comunitária. Com o sol lançando seus últimos raios sobre o campo, Moisés se prepara para uma das partes mais solenes de seu discurso: o grande pacto entre Deus e seu povo. O ar está carregado de uma expectativa reverente e a multidão escuta com um silêncio quase palpável. Moisés sabe que está prestes a selar a relação entre Deus e Israel com um compromisso sagrado. Hoje, inicia Moisés com uma voz grave e cheia de significado: vocês estão prestes a entrar em um pacto com o Senhor, seu Deus. Ele fala sobre a importância deste acordo, não apenas como uma série de leis e regras, mas como um vínculo sagrado que define a identidade e o destino de Israel. Moisés descreve o pacto como uma aliança eterna, um vínculo que transcende o tempo e as circunstâncias. Ele usa uma metáfora poderosa. O pacto é como uma aliança de casamento, onde Deus se compromete a ser o Deus de Israel, e Israel se compromete a ser seu povo. É um relacionamento de amor e lealdade, onde cada parte tem responsabilidades e promessas. Vocês se comprometem a seguir os caminhos de Deus, a viver de acordo com seus mandamentos e a adorar apenas a Ele, Moisés explica. Ele detalha as promessas que Deus fez: proteção, prosperidade e uma terra abundante para viver. Cada promessa é um reflexo do caráter divino e da fidelidade de Deus, uma garantia de que, se Israel seguir o pacto, desfrutará das bênçãos divinas. Moisés também não omite as advertências para aqueles que quebrarem o pacto. Ele fala com uma seriedade que ecoa pelas planícies, detalhando as consequências da infidelidade. Se vocês se afastarem do Senhor e buscarem outros deuses, ele adverte, o pacto será rompido e as maldições virão. Ele descreve as consequências com uma clareza cortante, usando imagens vívidas de desolação e perda para enfatizar a seriedade do compromisso. Com a descrição do pacto, Moisés não só reforça a importância da obediência, mas também prepara o povo para a cerimônia de selamento. Ele sabe que a formalização do pacto será um momento de grande significado espiritual e comunitário. Ele prepara o povo para a celebração que virá, onde a aliança será selada com rituais e ofertas, e o compromisso com Deus será renovado e celebrado. À medida que Moisés conclui sua descrição do pacto, ele se volta para o próximo passo crucial, a construção do altar e a realização das cerimônias que selarão oficialmente a aliança. Com o céu tingido de cores suaves e o vento acariciando as colinas, Moisés prepara o povo para um evento de importância monumental, a cerimônia de renovação da aliança. É um momento carregado de solenidade e reverência, um ritual que selará oficialmente o pacto entre Deus e Israel. Agora é o momento, anuncia Moisés com uma voz que ressoa com uma gravidade imponente, de renovar nosso compromisso com o Senhor. Ele convoca todos os líderes das tribos, sacerdotes e o povo para se reunirem ao redor do grande altar, um símbolo visível da presença de Deus no meio deles. O altar é cuidadosamente construído, feito de pedras brutas, sem ferramentas de ferro, como um sinal de pureza e santidade. Moisés descreve com detalhes o ritual que seguirá: a oferta de animais em sacrifício, um ato simbólico que representa a dedicação e o arrependimento do povo. Ele fala do sangue dos sacrifícios, que será aspergido sobre o altar e sobre o povo, um gesto poderoso que sela o pacto e purifica a comunidade. Cada gota de sangue é um testemunho da seriedade do compromisso e da necessidade de expiação e redenção. Com essas ofertas, diz Moisés, renovamos nossa aliança com Deus, reconhecendo sua supremacia e nos comprometendo a seguir seus mandamentos. Ele descreve a cerimônia como uma grande celebração, com cânticos e orações.
onde o povo se une em um ato coletivo de adoração e compromisso. O som das trombetas e das vozes elevadas ao céu é como um hino de alegria e devoção, um eco da presença de Deus no meio de seu povo. Moisés também destaca o ato de escrever as palavras da lei em pedras e colocá-las em lugares visíveis, para que todos possam lembrar e seguir os mandamentos. Ele descreve essas pedras como um memorial eterno, um lembrete constante da aliança e das responsabilidades que acompanham o pacto. À medida que a cerimônia avança, Moisés prepara o povo para o próximo grande passo, a entrada e a conquista da terra prometida. Ele sabe que a renovação da aliança é apenas o começo de uma nova era para Israel, e que o povo deve estar pronto para enfrentar desafios e cumprir suas promessas. O crepúsculo cai suavemente sobre o acampamento, e o murmúrio das conversas se acalma à medida que Moisés se prepara para suas últimas palavras a um povo que está prestes a fazer história. Sua voz, carregada de um peso emocional profundo, ecoa como um convite à reflexão e uma convocação para o futuro. Estou velho e cansado, Moisés começa com um tom que mistura resignação e esperança. Mas antes de partir, quero que vocês ouçam minhas últimas admoestações. Ele sabe que este é o momento de preparar o povo para a próxima fase de sua jornada, a entrada na terra prometida, e que cada palavra deve ser uma semente plantada no coração de cada israelita. Moisés fala sobre a importância de manter a fidelidade a Deus e de seguir os mandamentos com diligência. Ele usa uma imagem poderosa. O caminho diante deles é como uma estrada longa e sinuosa, e a obediência é o mapa que os guiará com segurança até o destino prometido. Ele descreve as bênçãos de um caminho reto e seguro, contrastando-o com os perigos das sendas tortuosas que surgem da desobediência. Ele adverte sobre os desafios que estão por vir, os inimigos que encontrarão e as tentações que os desviarão. Com uma seriedade penetrante, Moisés fala sobre a necessidade de permanecer unidos e firmes na fé, lembrando-lhes das vezes em que suas falhas os levaram a dificuldades. Ele usa a ironia sutil para mostrar que os inimigos não são apenas externos, mas também internos, e que a verdadeira batalha será manter a lealdade a Deus em meio às provações. Agora, escolhi Josué, Moisés anuncia com um gesto de autoridade. Ele será o líder que os conduzirá na conquista da terra. Assim como Deus me guiou, ele guiará Josué, e através dele, vocês encontrarão a força e a direção necessárias para cumprir a missão. Moisés descreve Josué não apenas como um líder militar, mas como um homem de fé e coragem, escolhido por Deus para liderar a nação com sabedoria e determinação. Enquanto Moisés se despede, ele oferece uma bênção final, uma oração que abrange a totalidade do futuro de Israel. Ele fala com um tom esperançoso e encorajador, pedindo a Deus que abençoe e proteja o povo em sua nova jornada. Suas palavras são como uma luz que ilumina o caminho à frente, uma promessa de que, mesmo na ausência de sua liderança física, Deus continuará a guiar e a cuidar de seu povo. Com a nomeação de Josué e a bênção final, Moisés encerra sua fala, preparando o povo para o próximo capítulo de sua jornada. O que se segue é o desafio de conquistar e estabelecer-se na terra prometida. Um desafio que exigirá coragem, fé e a aplicação dos princípios ensinados por Moisés. À medida que o dia se despede, a luz do crepúsculo banha o acampamento com uma aura de reflexão e reverência. Moisés, o líder venerado e mentor de toda uma nação, está prestes a dar seu último adeus. A atmosfera está carregada de um mix de saudade e esperança, enquanto o povo se reúne para testemunhar o fechamento de um capítulo grandioso e a abertura de uma nova era. Com um tom de voz sereno e profundo, Moisés se dirige ao povo pela última vez. Chegou o momento de eu partir, ele diz, sua voz ressoando com a sabedoria acumulada ao longo de décadas. Mas antes de me despedir, quero que vocês se lembrem da jornada que percorremos e do futuro que Deus preparou para vocês. Moisés faz um último apelo ao povo para que permaneçam fiéis a Deus e aos mandamentos que receberam. Ele relembra as maravilhas realizadas por Deus e as promessas que ainda estão por cumprir. Cada palavra sua é um lembrete poderoso do pacto.
e das responsabilidades que acompanham a nova terra que está prestes a ser conquistada. Ele sobe ao Monte Nebo, onde contempla a vasta paisagem da terra prometida, uma visão que ele próprio nunca pisará, mas que ele esperou ansiosamente para o povo. Com um olhar cheio de gratidão e um toque de melancolia, Moisés vê a terra que Deus prometeu a seus antecessores. A imagem é de um deserto de promessas finalmente realizado, um testemunho do poder e da fidelidade divina. Depois de sua visão final, Moisés desce do monte, preparado para sua partida final. Ele entrega o comando a Josué, o novo líder, com uma bênção que é ao mesmo tempo um desafio e um encorajamento. Josué será o guia que conduzirá vocês adiante. Confie em Deus, assim como eu confiei. Ele instrui, passando o manto da liderança com a certeza de que o futuro está em boas mãos. A morte de Moisés marca o fim de uma era de liderança e o começo de uma nova fase para o povo de Israel. Josué se ergue como o novo líder, pronto para enfrentar os desafios que vêm pela frente e para conduzir Israel na conquista da terra prometida. Como o novo capítulo se desdobra, o povo de Israel está prestes a enfrentar batalhas, fazer alianças e reivindicar a terra que Deus prometeu. A jornada continua, agora sob a liderança de Josué, com a esperança e a fé que Moisés semeou. À medida que encerramos nossa jornada pela história do livro de Deuteronômio, somos lembrados da profundidade e da riqueza das lições que Moisés compartilhou com o povo de Israel. Desde os mandamentos fundamentais e os pactos sagrados até a cerimônia de renovação e a transição de liderança, cada aspecto desse livro oferece uma visão clara da relação entre Deus e seu povo. O legado de Moisés é mais do que uma série de leis e eventos. É um testemunho de fé, obediência e esperança. A morte de Moisés e a nomeação de Josué representam a transição de uma era de preparação para uma era de conquista e realização. A terra prometida está à porta, e o futuro de Israel está pronto para se desenrolar sob a nova liderança. Enquanto refletimos sobre essas histórias, somos convidados a considerar como os princípios e as promessas de Deuteronômio se aplicam às nossas próprias vidas. O desafio de viver em conformidade com a vontade divina, o compromisso de seguir os caminhos de Deus e a coragem para enfrentar novos desafios são temas que ressoam através dos tempos. Se você gostou dessa jornada, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias e ensinamentos que inspiram e transformam. Deixe seus comentários abaixo sobre o que mais tocou seu coração nessa história e quais temas você gostaria de explorar a seguir. Obrigado por assistir e por fazer parte dessa caminhada espiritual conosco. Até o próximo vídeo